Fala pessoal, comando empresarial de hoje, a mesa aqui é pesada, rapaz. E eu sempre falo para os meninos, para sempre deixar o negócio preparadíssimo na entrada, porque o melhor acontece antes, né, É. do podcast. A gente vamos ligar isso daqui logo para cair para dentro, para apresentar esse homem aqui, o Celso Henrique. Celso Henrique, hoje, você está como engenheiro civil, né? Isso. Mas lá atrás, um pouquinho lá atrás, agora você estava como vice-prefeito aqui de Balsas, né, Celso? Sim. Mas vamos lá, Celso, você que sabe mesmo a bagagem que você tem, conta pra nós aí quem é o Celso Henrique hoje. Primeiro, Robinho, agradecer eu estar aqui junto com você hoje, no Comando Empresarial, tá? O podcast importantíssimo, principalmente nessa área do negócio, nessa área do empreendedorismo, na área empresarial. Então, parabéns, agradeço muito de eu estar aqui junto com você hoje. Eu tenho 27 anos que moro na cidade de Balsas, cheguei aqui em 1997. Que desde ali eu recém-formado vim para Balsas como engenheiro civil, tinha passado num concurso para ser engenheiro da prefeitura, vim trabalhar na prefeitura, sempre vislumbrando o que a região de Balsas, o sul do Maranhão, ia trazer não só para o Maranhão, mas para o Brasil todo. E de lá para cá, graças a Deus, através de muito trabalho, a gente tem crescido. Passei aí 8 anos como vice-prefeito, eu sempre disse que eu sou engenheiro, eu sou funcionário público, eu sou hoje tanto concursado da Prefeitura Municipal como engenheiro, como sou professor da Universidade Federal do Maranhão no curso de Engenharia Civil, mas sou engenheiro e sempre fui. Inclusive, nesses 8 anos que eu passei como vice-prefeito e o prefeito Eric me colocou em várias secretarias, eu sempre dizia isso, que eu sou engenheiro civil, sou empresário. E quando eu fui também candidato, eu dizia isso, eu ganhando, no outro dia eu estaria trabalhando na prefeitura para o município de Balsas, para o povo de Balsas, e eu perdendo, no outro dia eu estava de volta para minha empresa. E foi isso que aconteceu, perdi, Deus, o grande arquiteto é que coloca as linhas para a gente seguir, disse: "Celso Henrique, teu lugar não é lá não, teu lugar é voltando para tua empresa". E voltei, estou lá ao longo desses 8 meses aí, 9 meses depois da eleição, trabalhando muito, voltando para o que a gente já fazia há muito tempo e graças a Deus dando tudo certo. Aí muita coisa tem para Balsas, Balsas é uma cidade aí que cada vez mais crescendo mais, e como você faz, que você é um empresário de sucesso, cada vez mais que a gente tem coragem de empreender, de investir, a coisa vai dando certo. Mas é isso aí, cara. Mas eu queria te pedir desculpa primeiro, né, porque eu fui um cara que critiquei muito você, certo? Mas foi lá atrás, porque eu não entendia qual que era o jogo, qual que era a sensibilidade para identificar os passos. E assim, Celso, eu te peço desculpa aqui pra Não, que você, é isso, simplesmente imagina. porque, isso aí é o valor do humano hoje, do ser humano, é a valorização. E por que que eu critiquei? Porque eu não entendia, né. E depois que eu comecei a conhecer o Celso, certo, eu comecei a perguntar quem que era o Celso. E foi um dia que eu bati na mesa lá com o Nogueira, e a gente foi conversar mais sobre o Celso. E depois ficou a pergunta para mim: "Celso, o que que o Celso foi fazer dentro da política?". Fiquei assim, procurando o que que era. Então, assim, porque eu fiz essa pergunta, porque eu olhei para minha vida hoje, eu sou empresário, sou empreendedor, e assim, não pulsa dentro de mim. As pessoas falam: "Cara, tu vai ser isso". "Não, moço, eu vou ser o que eu quero". Mas eu fiquei me perguntando o que que o Celso foi fazer dentro da política? Fala para mim. Grande pergunta, viu, Robinho? O que é que acontece? Eu lá, estudante de engenharia, participava de movimentos estudantis ali década de 80 lá em São Luís, sou de São Luís, Maranhão. E ali a gente cria algumas formas de pensamento. A gente conversando aqui antes, eu tenho um pensamento muito assim, do que eu quero para mim, eu quero que todos também tenham. Eu sei que a gente vive hoje uma competição, mas eu não quero só para mim. Claro que o meu desempenho, o meu trabalho, ele traz para mim, mas se eu puder ampliar isso para os outros, eu fico ainda mais feliz e mais satisfeito. Então eu sempre tive esse pensamento da questão social de ajudar as pessoas, assim. Por isso eu fui num caminho na questão política, eu nunca imaginava, desde quando eu cheguei em Balsas, eu ser candidato a vice-prefeito primeiro, depois candidato a prefeito. Nunca eu coloquei isso como projeto de vida, meu projeto de vida sempre foi ser um engenheiro, desculpa, que eu gosto de ser engenheiro, sempre foi de ter aberto minha empresa, e a CB Engenharia ano que vem faz 25 anos, e eu e meus irmãos criamos agora um grupo empresarial, o Grupo Bornier,
que além da parte da construção civil, a gente entrou aí na questão também de franquia de academia de ginástica, vamos entrar em outros setores como de hotelaria, então estamos trabalhando nisso. E eu sempre tive isso no meu radar, de eu Sim. crescer empresarialmente, crescer como empresário. Na época a gente fazendo muita casa, né, a gente foi para a área das casas populares, fazendo apartamento, aí veio Versalhes, veio o Conjunto Santa Rita, o Joci Barbosa, o Rosa Santos, fizemos conjunto em Estreito, e aí a gente crescendo, e o Eric na época me convida para ser vice-prefeito dele, certo? No primeiro momento eu sempre ajudei politicamente as pessoas que eu acredito, eu sempre tinha ajudado, certo? E nessa questão o Eric viu, naquele momento, eu ali como empresário, construindo muito, gerando muito emprego, chegamos a gerar mais de 1000 empregos direto aqui dentro de Balsas, e o Eric viu ali a oportunidade. Eu conversei com a família, pensei: "Não, posso ajudar", e ganhamos ali naquele momento, o Eric já vinha, perdido de outra eleição, e ganhou naquele momento e fizemos um grande trabalho, 8 anos aí de muito trabalho na cidade de Balsas. Claro, quando dentro do grupo sai o nome do Celso Henrique, eu sei o que viria por trás. Eu fui filiado ao PT, eu sei hoje a restrição que existe ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Lula. Eu não, assim, me arrependo do que eu fiz para trás, eu acho que a vida ela vai nos moldando e a gente vai criando novas formas de pensamento. E naquele momento ali que eu fui para candidato, muitas pessoas não me conheciam e, claro, da questão da polarização no Brasil, veio muito aquele resquício ali da questão do PT. Mas isso, eu aprendi muito, foi um momento assim, a eleição, a campanha foi um momento de muito aprendizado para mim, tive ali mais contato ainda com o povo, com os anseios do povo, eh, re re rev eu revi alguns pensamentos meus na questão de programas sociais, então foi muito aprendizado. E Deus não quis que a gente ganhasse. Sim. O Alan está aí, quero muito que ele faça uma grande administração, eu sou empresário, eu preciso que Balsas cresça cada vez mais e eu nunca vocês vão me ver eu criticando a administração atual, porque eu quero que ele trabalhe como a gente vinha trabalhando e a cidade cresça. Sim. Eu nunca vou torcer Isso é contra importante. Nunca vou torcer contra um prefeito, porque eu vou estar torcendo contra mim. Hoje, minha vida toda, eu tenho 27 anos dentro da cidade de Balsas, produzindo, trabalhando, gerando emprego, enriquecendo, isso a gente tem que falar. A gente não pode ter vergonha de dizer que a gente deu certo. Sim. A gente não pode esconder que, poxa, hoje eu estou com mais uma obra aí de conjunto popular, trabalhando para a gente fazer mais coisas, a gente tem, acabou a questão política, no outro dia eu voltei a ser empresário. Tá, então e as coisas dando certo. Eu não vou ficar dizendo: "Não, não tá", não, tá dando certo e eu espero que dê mais certo, e a cidade precisa ir junto. Então eu sei que influenciou muita coisa, a minha vida pregressa da questão política, mas passou, como eu volto aqui a dizer, espero muito que o Alan faça uma grande administração e que os próximos prefeitos que venham não tenham mais interesse politicamente, a oportunidade era essa, não deu certo, volto para os meus negócios e vem dando certo e a gente trabalhando para dar certo cada vez mais. Na questão, do que a gente discutiu muito na época da campanha: "Ah, o Celso é isso, Celso é aquilo e tal". Eu acho que os que me conheciam sabiam como é que eu era, e você mesmo, a Sim. gente está se conhecendo agora, vê como é que eu sou isso, sempre vou ser, e não tenho, assim, mágoa de absolutamente nada. Sim. Claro, perder ninguém gosta, a gente quer ganhar sempre. Sim. Mas não deu, ganhei, eu acho que foram muitos votos, muita gente que acreditou, mas ali naquele momento era o Alan, foi mais competente, foi mais ousado, deu certo para ele e espero que Deus ilumine e continue dando certo para a cidade de Balsas. Mas é isso aí, cara. É muito louvável você falar, assim, que errou também, que Com certeza. onde é um ponto específico, Celso, assim, que você mesmo como pessoa identifica, assim, que você errou aqui, nesse ponto, Tu fala na na questão na política? questão política? Robinho, assim, talvez quando eu fui para dentro da política, e por isso que eu digo aqui que eu não quero mais, assim, a gente nunca diz assim: "Não vou mais fazer isso nunca e acabou-se", mas eu não tenho pretensão mais de ser candidato a Não tem, né? nada, não tenho. Vou continuar ajudando quem eu acredito, vou continuar fazendo as coisas, mas me dedicando agora 90% do meu tempo à questão empresarial e à questão, sou professor da Universidade Federal, porque ali a gente vai, dando conhecimento do que a gente adquiriu e fazendo com mais outros engenheiros que vão vir pela frente tenham esses conhecimentos. Então vou me dedicar a isso, e eu acho que a questão de eu ter errado é o seguinte: quando eu fui para a política, primeiro a questão,
que eu não acho que foi erro meu, porque eu não me arrependo das coisas que eu fiz no passado. Mas a questão de eu ter sido do Partido dos Trabalhadores pesou muito, a questão Sim, de eu votar no Lula várias vezes pesou muito, mas a questão que eu acho que o meu erro maior foi porque quando eu fui para a questão política, eu eu tentei implementar meu pensamento empresarial dentro das secretarias que eu entrei. E eu deixava um pouco de lado a questão interpessoal, entendi. de É, conversar com as pessoas, de ir para a rua e tal, porque eu não tinha tempo. Eu pensava assim: quanto mais eu tornar essa secretaria mais organizada, produzindo mais, dando mais resultados, eu vou estar ajudando assim a vida das pessoas. Então foi assim na Secretaria de Infraestrutura, foi assim na chefia de gabinete, foi assim na Secretaria de Educação. Só que isso para a política, não para a política como ela é hoje, infelizmente, isso aí não traz muito resultado. O povo quer saber daquele contato pessoal e daquele tomar lá da cá. entendi. E aí eu não fazia isso, não faço, e eu acho que isso daí foi um dos maiores erros se eu queria ser prefeito. Eu deveria ter feito isso lá atrás. Mas não fiz, eu assim, o final da eleição, eu me achei como vitorioso, foram ali mais de 28.000 votos, e para mim eu fiquei feliz, claro que a gente queria ter ganho, mas para mim essa foi uma das questões, que é a diferença minha com o Alan. O Alan já tem muito essa relação interpessoal com as Sim, pessoas. Ele é muito ali de estar conversando e tal, comunicativo, muito eficiente. comunicativo, exatamente. E eu não tinha isso, a minha questão era muito e ele mesmo, o Alan, a gente foi do mesmo grupo, a gente é amigo há muito tempo, terminou a eleição, uma semana depois, 2 semanas, liguei para ele, desejei, uma ótima administração e conversamos hoje como converso com todo mundo, não tenho mágoas na política com ninguém, com ninguém. Mas claro, eu tive que voltar para minha empresa, me isolar um pouco, sair totalmente do mundo político, para me enxergarem que o Celso saiu disso e voltou para a vida dele Eu vi que empresarial. foi rápido, que você É, voltou para e sua vida e e e acabou. eu tinha que botar isso, e eu dizia isso, eu não muita gente hoje, Robin, diz assim: "Ah, Celso, tu sumiu". Eu não sumi. Eu dizia na campanha: "Gente, se eu ganhar, no outro dia eu continuo o trabalho que o Eric vem fazendo. Se eu perder, no outro dia eu estou dentro da minha empresa". E foi isso que eu fiz. E para a gente voltar para a vida empresarial, não tem como tu ficar ainda na questão política, porque é totalmente diferente as Diferente, 2 coisas. isso mesmo. É totalmente diferente. Então eu tinha que me isolar na minha empresa, ver o que é que eu tinha para frente para eu voltar a produzir urgente, porque os boletos não esperam, e sair mesmo desse mundo. Por isso que tem muita gente que diz: "Celso, tá sumido". Mas eu tô ali todo dia, numa empresa que eu e meus irmãos abrimos, que foi a franquia da Cellfeed. Tô ali todo dia, tô ali todo dia na CB Engenharia, que eu tinha que começar uma obra de 444 casas populares. Eu tinha que começar outros projetos que a gente tem ali ao redor da Cellfeed, para que a gente começasse a produzir. Então eu tinha que sumir, dar um fim na minha vida na questão política para voltar à questão empresarial. E isso eu fiz, não enrolei ninguém, falei para todo mundo que eu iria fazer isso se eu tivesse perdido, e estamos fazendo e tem dado certo com as bênçãos de Deus, e tenho certeza que todos nós empresários, a gente junto vai fazer com que cada vez mais a gente faça com que essa nossa região cresça. Mas é isso aí, cara. Eu vi que você ajustou rápido, tá de parabéns, né, porque é saber perder, Com tem que certeza. saber perder. Tem muitas pessoas aí que perde e pensa que aquilo ali é o ponto final. Cara, o final é sempre o começo. E perder, e muita gente diz assim: "Ah, mas tu foi contra o Alan e tem que ficar aí criticando". Rapaz, eu não vou fazer isso, é como você falou, Robin, exatamente isso. A gente tem que saber perder, a gente tem que saber ganhar e saber perder. E eu não vou de forma nenhuma, eu como candidato, que era ali eu, ele e o Francisco Cunha, terminar uma eleição e no outro dia começar a criticar e bater isso, Confusão, como foi aquele ser o maior desgaste. perdedor e tal, um desgaste desnecessário. Então não vou fazer isso, disse que eu iria voltar para a minha vida empresarial e voltei, e acho que é isso, é seguir para frente trabalhando sempre. E Celso, essa parte de relação, eu vejo que você como empresário hoje, essa parte de relação, como te atrapalhou na política, eu vejo que isso atrapalha também os empresários hoje. O cara que está na frente, o cara que é líder hoje, atrapalha muito ele. Porque, o que que acontece? Você, eu sei, o teu perfil é números. Você gosta De número. de números, entendeu? E aí muitas vezes você deixa de olhar para as pessoas. É, Eu falo sempre assim para os meninos: "Cara, eu tenho um olho no número, eu tenho um olho nas pessoas". Porque se você fechar o olho só para número, daqui a pouco você não tem relação com ninguém. é. Se você fechar o olho para o número, daqui a pouco, a tua empresa entra num CAPS da vida, entendeu?
Então, e eu vejo que atrapalhou aí na sua trajetória política Político. e, assim, e pode atrapalhar dentro da parte de empreendedor, porque essa relação aí, ela tem que ser um jogo, um olho no número, um olho nas pessoas. E isso, eu trago isso todos os dias, porque muitas vezes as pessoas falam assim: "Cara, pessoas é difícil", pessoa não é difícil, difícil é você. Então você vai lá, trabalha você mesmo, porque hoje, assim, hoje dentro da política você teve uma escolha, certo? Hoje dentro da tua parte empreendedora, você não tem outra escolha, você tem que fazer, Fazer. entendeu? Tem que fazer, você tem que botar a cara, você tem que olhar para um cidadão daquele dali e pensar: "Cara, que aquele cara tá pensando? Ei, vem cá, o que que tu tá sentindo? Senta aqui", entendeu? "Tá precisando acordar? Deixa eu te dar uma mãozada na cara então, dá é, o que que você está sentindo? É dor? Deixa eu te dar um remédio aqui". Mas eu faço isso hoje também. E eu vejo que tem muitas pessoas hoje olhando pra você hoje, você falando que você perdeu por causa desse ponto específico, e eu bato tanto em cima disso e hoje eu falo isso com mais força. Pessoas são muito importantes, tanto é que agora você tá colocando aí. São essenciais, né, Robin? E isso daí é uma das coisas que, da minha vida como empresário, e você sabe que o empresário, ele ser líder, às vezes, deixa a gente muito solitário, né? Sim, A gente tem que muito. tomar a decisão só. A gente, quando acerta, tem claro, todo mundo acertou junto, mas quando erra, a responsabilidade é sua. Então a gente lê muito, né? Tô vendo aqui tua biblioteca aqui recheada só de Aqui tem uma só de livros ótimos. Desses aqui já li ali o Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Então é muito isso, e eles dizem muito isso, né? Esses papas da administração dizem muito isso, a gente ser solitário quando é líder. Isso a gente sente muito. Eu, em algum tempo, eu sempre fui muito justo, isso eu tenho certeza. E às vezes essa forma de eu ser justo e duro, que eu sempre fui muito sim, duro, construção civil, eu tenho isso comigo, pode ser que eu esteja errado, mas já vou fazer aí 28 anos de formado, mas às vezes a gente tem que ter, na construção civil, para as coisas saírem certo, tem que ser duro. E às vezes essa dureza passava muito como uma pessoa ruim. isso. Mas quem trabalha comigo sabe que eu sou duro, mas eu sou justo. Trabalhou, ganhou. Produziu, ganha mais. Eu sempre fui isso na minha vida, duro, mas sabendo reconhecer que aquele que se esforçava, aquele que ia lá e produzia, porque se ele produz, eu produzo junto. Eu sem o meu trabalhador não sou nada. Então eu preciso que eles trabalhem, mas eu às vezes era muito duro para fazer a coisa certa, não duro com a pessoa, mas eu não conseguia ali talvez, distinguir a forma de trabalhar. E isso aí trouxe para a política o que: "Ah, o Celso é ruim, o cabo não dá nada para ninguém, não Arrogante. chega, arrogante e tal". Isso daí talvez é a forma que a gente acha que está fazendo ali naquele momento a coisa certa, mas que eu tive que aprender isso para agora eu voltando, não vou dizer que eu sou outra pessoa, não, continuo sendo duro, perdendo a cabeça algumas vezes e tal, mas uma coisa, eu comecei a refletir mais, pedir desculpa mais, dizer que isso não vai acontecer mais, mas sempre o quê? Com foco ali no que precisa ser produzido. E aí a gente junto com a equipe, tentando transformar essa equipe cada vez mais para a gente ter o que em mente? Que a gente precisa entregar coisas bem feitas. Sim. E é isso que eu sempre quis. O dinheiro, ele vem e a gente não pode ter, preconceito de falar de dinheiro, né, de falar em ficar Você rico. gosta de dinheiro? Claro, a gente não vive sem dinheiro. Eu amo. A Ganhei. gente não vive Só sem dinheiro. E a gente não pode ter, eu digo isso para minha mulher, a gente não pode ter vergonha de conversar sobre questão financeira, porque é isso que se a gente quer ter coisa boa hoje, você precisa trabalhar para ter esse dinheiro. você fala em dinheiro, eu fico arrupiadinho. Eu gosto de En dinheiro. então então o que é que acontece? Mas eu tenho uma coisa na minha cabeça, o dinheiro ele só vem quando você faz as coisas certas. Se você produz certo, se você quer entregar um produto de primeira, eu tenho certeza que você, tendo esse foco de fazer direito, de buscar a perfeição, sabendo que a perfeição é só de Deus, mas você tem que buscar ela. Deus te dá caminhos para tu buscar essa perfeição. E Você falando agora de buscar e de perfeição e dinheiro. Cara, eu sou um cara, Celso, sim, que eu não fico pedindo nada pra Deus, cara, eu não fico incomodando ele, de forma nenhuma. Na verdade, dentro de 3 anos aí, depois que eu mudei essa linha, eu incomodei ele uma vez só uma vez, certo. E eu não incomodei mais. E eu sempre falo assim, ó, que você já ouviu a voz de Deus? acredito que sim. Eu nunca ouvi a voz dele, só que eu sei a forma que ele fala comigo. E aí eu incomodei ele, entendi tudinho, e aí eu venho se ajustando as coisas, eu não fazendo.
Porque a oportunidade é minha, é dada para mim, para você, para todos nós, a oportunidade de fazer algo acontecer. Agora você falando aí agora, eu estava agora aqui lembrando de eu falo um mantra que eu faço pela manhã todo dia, entendeu? Eu faço minhas orações e eu comunico isso para o universo, entendeu? É o que eu fiz, ontem mesmo a gente estava só rindo ontem, eu fui cobrar um amigo meu, cheguei lá para cobrar ele disse: "Cara, mas que dia tá difícil", eu digo: "Pra quem, cara? Pra quem que tá difícil?". "Mas tá muito difícil, cadê o dinheiro?". Eu digo: "Tá difícil é pra você, meu irmão, é porque você não tá sabendo como é que tem que ser É feito". a Rio, né, na atitude mental. Vou mostrar pra você aqui, vou mostrar um pedacinho aqui, que eu sou cara pra derrubar, eu é muito difícil, Celso. Aqui, hoje eu faço pela manhã todo dia, tá aberto aqui, ó. Vou ler, quer que eu leia pra você? Pode ser. Bora ler esse mato aqui. Olha só o tanto que é massa isso daqui. Eu sou um homem próspero, abundante e bilionário. Eu sou filho de Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, e a riqueza corre em minha direção todos os dias. O dinheiro me ama, o dinheiro me respeita e o dinheiro trabalha para mim. Minha mente está conectada com as leis espirituais, as leis naturais e os princípios que geram riqueza. Eu sou merecedor de uma vida rica, livre, abundante e extraordinária. Eu produzo riqueza com facilidade, velocidade e sabedoria. Eu sou bilionário porque gero valor, soluciono problemas, ajudo pessoas e entrego transformação no mundo. A riqueza é consequência do homem que eu me tornei. Tudo que eu toco prospera, cresce, se multiplica e me dá o retorno sobrenatural. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e o favor dele me acompanha todos os dias que eu faço. Minha prosperidade é espiritual, emocional, familiar, financeira e territorial. Eu tenho saúde, energia, inteligência, visão, coragem e fé para conquistar qualquer coisa que eu quiser. Eu quero, eu posso, eu vou conquistar, porque Deus já liberou a benção. Eu sou bilionário, eu sou prosperidade, eu sou abundância, e assim já é, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exatamente, é isso. Só que, agora, Isso. eu não fico enchendo o saco dele. E como você falou, não peço, não fico enchendo o saco, mas você agradece, tá aí é o Sim, agradecimento. tá aqui, ó. É o agradecimento. Você sabe como é o que é agradecimento hoje, Celso? É honrar a oportunidade que ele fez e eu entregar. Bom, você é empreendedor, você é empresário hoje. Você vai lá, pega o dinheiro no banco, não pega? Pego, Você pega. pego, tô Aí você pega, trabalhando com você ele. pega e investe, né? É, Então o banco investiu em você. O que que o banco quer de volta? o lucro dele O ali. lucro, meu irmão. Então Acabou. Deus investiu em você e o que que ele quer? O que você dê esse lucro pra O lucro. O e o lucro que é o lucro? O que dom- Deus quer. dominar e multiplicar. É. Você aqui na terra, dominando e multiplicando, você está honrando ele, porque você está entregando crescimento. Então, isso para mim que é honra. Então, a gratidão que vem para mim por viver isso todos os dias. Então, todos os dias, Celso, que eu levanto, entendeu? Eu tenho essa gratidão. E aí o dinheiro ele corre fácil assim para mim. Realmente. Só que aí existe um problema nisso aí. Tem um problema. Você já não tem esse problema, porque você é um cara que é do número, que controla, né? Certo? Muito. Certo. Celso, você é o cara que controla. Quem é que avança no negócio? Eu também, É mesmo, véi, é difícil um perfil assim, ó. mas sou eu também. E aí, o nosso grupo, né, claro, sou eu e minha esposa, né, Mariana, que é arquiteta, É difícil. e meus 2 irmãos, e meu pai, né. Um irmão meu mora em São Luís, outro aqui, meu pai em São Luís, minha mãe, e aí o grupo é familiar. Mas eu não vou dizer que eu sempre fui um empreendedor, eu aprendi a ser. Uhum. Eu não aquele não veio assim como nato. O que é que acontece? Muitas famílias, eu não sei se foi o teu caso, Robin, mas muitas famílias o pai é um empreendedor, ele já aquela cultura empreendedora vem de Sim. dentro da família. Na nossa não, meu pai, ele vem da Baixada Maranhense, do município chamado Turiaçu. As pessoas conhecem porque é o abacaxi de Turiaçu, aquele abacaxi docinho, meu pai é de lá. E foi para São Luís, muito novo, família numerosa, mas baixa renda, e papai teve que trabalhar muito cedo ali, 13 anos, 14 anos já era topógrafo e tal. Foi a segunda turma de engenharia do Maranhão. E aí o sonho dele era ser engenheiro, foi ser engenheiro com 30 anos de idade, mas já trabalhava em repartição pública, como eles chamavam naquela época. Então papai já era funcionário público. E ele trabalhou muito, nos criou, mas sempre sendo ali funcionário público, empregado e tal. Então a cultura dele foi sempre de segurar, ele ensinou a gente a ser seguro, que o pessoal diz: "Ah, você é meio seguro, atravessa o rio Balsa com um sorrisal na mão", e não é. Eu aprendi a se controlar, porque meu pai me ensinou Sim. isso, mas meu pai não me ensinou a empreender, tudo ele tinha medo. Se era para pegar dinheiro em banco, ele tinha medo, se era para dar um passo a Totalmente mais, contrário. para ele dar um passo a mais, tudo era muito difícil. Mas ele
criou a gente muito bem, tem as coisas dele, hoje, graças a Deus, bem, mas sempre dessa forma. E eu aprendi a ser empreendedor. Vim para Balsas em 97, sabendo, ó, aquela cidade é a cidade que dá pra gente empreender. E fui aprendendo. Claro, com aquela cultura de segurar ali, mas sempre dando um passo ali, não tão grande, mas dando um passo a mais. Sonhei em fazer um condomínio na cidade de Balsas e fiz o primeiro lá em 2006, 2007, que é o Santiluz. E eu ia sonhando dentro da construção civil, que eu queria entrar em corporação. Nunca foi meu projeto fazer obras para município, para estado e tal. Sempre foi para incorporar, fazer casa para vender. Eu sempre via em Balsas esse crescimento, e onde cresce tem que ter casa para o povo morar. Sim. Seja a classe baixa, média ou alta, tem que ter casa. E eu fui para isso, tinha um sonho nisso. E consegui, e estamos nesse ramo até hoje, e eu que sempre fui o corajoso de fazer. Meu irmão, ele mexe com a parte, ele é contador, mexe com a parte financeira, mas esse cara de acreditar sempre foi eu. E eu acreditava, mas todo o tempo controlando ali no número, planilha de É Excel, difícil, cara. fazendo É coisa. difícil um perfil desse. Ontem eu saí da CB, que eu tinha que dar aula 6h30 na UFMA, eu saí da CB acho que 6h39, 6h29, em cima da hora da aula. Fazendo o quê? Controle. Conta, Excel, vendo se o que está orçado na obra está batendo, se não dá. Então eu acredito em fazendo controle. É complicado, eu sei que É, mas eu faço os dois. mas você faz porque você gosta. Gosta Agora já eu não gosto. de fazer. Não, eu entrego controle, entrego. Por exemplo, eu dou treinamento, claro, todo mundo tem que ter controle. É. Agora, quem é que faz controle? Sou eu? Não. Quem faz é a Maiara, faz seu Sérgio, que é uns perfil totalmente conforme. Só que é uns perfil que é o quê? Que é uns perfil que não avança. Por quê? Porque tem medo, é seguro, entendeu? E é Então e vem de dentro da pessoa, né. sim, Tem claro, aquele que é o corajoso e tem aquele tem. que não é. E acabou. Aí eles fazem esse tipo de controle. Agora quem é que avança? Quem é o doido do negócio mesmo? É eu. Porque tem que ser o doido, é. É. Então, é difícil, Celso, é difícil, muito difícil um perfil igual o seu, hoje. Por isso que eu fiquei no dia lá que eu estava conversando com o Nogueira mesmo, e fiquei aquele negócio, por que que o Celso foi pra política? Ah, tu me fez essa pergunta, eu não respondi. E aí, por que que eu fui, pra política? Como eu disse, eu sempre ajudei ali por trás. Eu sempre fui um empresário que eu fazia minhas coisas, mas em quem eu acreditava eu ia ajudando. Ajudei o Eric ali naquela primeira eleição que ele perdeu, ele e o Zezão. E eu sempre ajudando, eu sempre querendo, porque eu acredito o seguinte: a gente vive uma democracia, apesar de seus problemas, e são muitos, mas a gente tem que acreditar que a política, se ela for muito boa, o empresariado é melhor ainda. Se a política for muito ruim, o empresariado cresce, mas meio travado. Então eu sempre acreditei dos dois andares de mão junto, e fui ali. Aí quando veio, foi uma coisa que não foi projetada. Eu nunca tinha feito projeto de vida para aquilo. Como eu não, por isso que eu digo aqui hoje, tranquilamente, muita gente começa a me ligar, candidato a deputado, tá, Celso, e aí tu vai, eu quero aí que tu me ajude, fez tantos votos, tu não pode me ajudar. Eu não quero mais me envolver disso, não é porque eu fiquei chateado, como muitos dizem, Celso se zangou com todo mundo. Não é. Eu fiz uma opção seguinte, até aquele momento eu estava no mundo político, trabalhava no mundo político, acredito que com as formas de conhecimento que eu tinha, eu contribuí na administração do Eric durante os 8 anos, poderia contribuir mais como prefeito. Mas se naquele momento não deu certo, eu volto para o meu projeto anterior, que sempre foi esse, empresarial. E não é porque eu fiquei chateado, não é nada disso, é porque são projetos de vida. E quando a gente não tem a política como profissão, porque eu acho que política não é profissão, as nossas profissões é empresário, é engenheiro, é professor, é médico, Sim. não existe a profissão assim, qual é a tua profissão? Político, não tem essa profissão. O cara entra na política, para mim, entra momentaneamente para colocar os seus conhecimentos naquilo, ajudar o povo naquilo ali, empreender naquilo ali com melhoria de vida do povo, e depois ele sai e volta para sua vida. Foi assim que eu sempre sonhei para mim, quando eu entrei na política. E aquilo veio através de um convite do Eric, lá em 2016, para eu ali ser o vice dele. Pensei muito na época, minha mãe não queria, Bem uma época ruim, né? ruim, muito ruim, Quebrada feia. quebrada feia e tal. E ali 2016, cidade de Balsas, a gente, todo mundo era placa de aluga, se vende para todo lado, Uma quebrada feia. cidade ruim e tal, e a gente, pô, a gente tem que, cidade feia, suja e tal, mas a gente sempre acreditando. E naquele momento o Eric convida, conversei com a família, tudo. Minha mãe não queria de jeito nenhum, mas fui, deu certo. Depois, agora, ano passado, fui candidato, não deu certo, e eu voltei para minha vida empresarial. E pronto. Não tenho mais interesse em voltar ali para ser candidato a alguma coisa. Não tenho Não interesse tem, nenhum, não tem. tenho.
muitos têm me ligado de outros lugares, né, eu quero que os políticos aqui da região continuem, e tem vários aí candidatos, pra continuar, né, aqui dentro da cidade de Balsas. Então, vou ajudar sempre, mas nunca como era antes. Não vou me envolver mais, não vou mais ser de frente em nada. De frente eu vou ser dentro da minha empresa e do que eu, quero colocar aqui para frente. Estou com 52 anos de idade, esse ano já faço 53. Eu acredito que a gente ainda vive muito aí pela frente, mas eu preciso agora fazer com que eu sonhei em muita coisa dentro da minha área de construção civil, da minha empresa, e agora do grupo dos irmãos, né, o grupo Bornier, a gente fazer muita coisa na questão empresarial. Dei minha contribuição na questão política, acho que foi bem dada, e deixei ali uma história, mas agora é continuar a minha história como empresário. Cara, é massa, viu. Agora eu falo pra ti assim, Celso, hoje, eh, eu acho muito é assim, é bem fácil hoje o o empresário hoje ele ser político. Agora eu acho muito difícil um político ser empresário. É impossível talvez até, É viu, muito Robinho? difícil. Muito Você difícil. que tá lá dentro, que foi lá, que teve aí, você dá um ponto certo, tô errado, o que que é Tá isso? certíssimo. Eu nunca tinha escutado isso, mas está certíssimo. Um empresário ser político é fácil. A política no Brasil hoje, infelizmente, envolve muito recurso financeiro. Infelizmente. Porque o sonho como política, uma sociedade melhor, não é como está hoje o projeto daquela questão financeira, de investimentos, no que eu acho que não é o certo. Acho que não vem o caso até a gente conversar aqui, mas eu não acredito na política como ela está sendo feita hoje. E para o empresário, quando ele entra, que ele quer transformar na realidade que ele tem como empreendedor, quer transformar a política, isso é salutar e é bom, e tem muitos que fazem isso. E ele leva, como eu levei, a sua organização empresarial para dentro da política e transforma. Agora, o contrário, um político que vem lá de berço, nesse modelo que a gente tem hoje no Brasil, e para, de uma hora para outra, virar empresário, é praticamente impossível, porque é tudo totalmente diferente. O jogo O jogo é outro, é totalmente diferente. É você ter competência em vendas, é você ter competência como você tem aqui de enxergar que não é só ali vender o seu serviço, é algo a mais. sim, É sempre aquele algo a falou. mais. Valor. É você fazer, trabalhar ali com sempre algo a mais. Então, eu acho praticamente impossível esse político virar um grande empresário. Não sei se tem algum exemplo no Eu não Brasil. sei, eu não Eu conheço. não conheço não, conheço de empresários que foram para a política, mas o contrário, nunca vi não. Então acho praticamente impossível hoje na política como ela é, aqui no Brasil. Não sei em outras cidades, países de primeiro mundo como é que é, mas aqui no Brasil é praticamente impossível. Esse é o seu vi também, que na sua caminhada de lá pra cá, depois que você saiu da política também, você começou a aparecer mais, né. Porque você estava lá, ninguém te via, era muito difícil, aí você saiu, e aí toda rodada você tá agora. E Robinho, olha só como que tu fala é importante. Tem muita gente hoje que lá da política, quando me encontra, diz assim, quando eu digo assim lá da política, é vereadores, candidato a vereadores, deputados e tal, a turma que vive ali, que são operadores da política hoje. Muitos me encontram assim: "Ah, Celso, tu sumiu, o que foi que aconteceu e tal?". O que é que acontece? Eu estava muito presente ali na política, acabou minha vida ali política, agora voltei para a questão empresarial. Aí tô aí junto com vocês na CIR, e aí Toda junto hora. tô ali junto com vocês no grupo ali do Roberto Portela, né, no grupo Articulação, tô ali com o Erivaldo, tô ali com o mundo empresarial, que sempre foi meu mundo. Até ali 2016 eu estava ali construindo, fazendo casa e tal, e ali junto no que a gente tem que trocar de informações, vendo como é que estão as coisas. Então eu voltei para isso. Ali abrimos a Selfit, ali vocês, graças a Deus, estão ali junto, Mexendo. e a gente ali treinando, mas conversando alguma coisa, junto com o Nogueira ali, o Nogueira que tem, ó, tá aí, ó, o Nogueira foi um empresário que foi pra política, não foi o contrário, Foi, isso né mesmo. não? O Nogueira é um exemplo do empresário que foi pra política. E ali estamos conversando o tempo todo, então eu voltei para esse mundo, mundo de produzir, de gerar emprego, renda, viver as dificuldades que todos nós vivemos como empresários, são muitas, mas sempre tendo coragem ali de investir. Então a gente sempre ali tá junto. E aí botou a cara agora no negócio, né, eu vejo você ali sempre, ali dentro também, na academia, tá ali, tá É. conversando. Ali na academia somos 3, né, somos 4, porque sou eu, minha esposa e meus 2 irmãos. A ideia foi do meu irmão que mora em São Luís, Gustavo, que ali antes da política ele conseguiu a franquia da Selfit,
E ali convidou meu irmão do meio, eu estava em processo de campanha, na hora eu não quis conversar sobre isso, que meu foco estava em outro, aí terminou a eleição, tinha perdido, eles vieram conversar comigo para a gente criar o Grupo Bornier e eu entrar na sociedade da Cellfit. E a gente entrou, é uma franquia, nós somos sócio-investidores, né? A franquia ela é Brasil todo, então quem entende de franquia sabe, a gente está ali como investidor, administra, mas a administração maior é da franquia, e estamos ali junto, apostando, ali ao redor da Cellfit, a gente tem muitas áreas que a gente vai construir agora, fazer um investimento do mall e um hotel, e aí construir mais apartamentos também, que a gente fez na época o Versalhes, ali em 2014, e aí se passou já aí quase, quantos anos aí? 10 anos, 11 anos que a gente fez o Versalhes, então tá na hora agora Aquela área de de voltar. vocês? Muita coisa ali é nossa, aquelas quadras e tudo, então ali é uma região que está crescendo muito e a gente tem vários projetos por ali. Mas ali o metro valorizou muito ali, né? Com certeza. E eu tinha essa visão em 2009. A gente começou a comprar área ali. Mas eu tinha essa visão desde 2003, 2004, que aquela região ali, Jardim Europa, Planalto, aquela região ia crescer muito. Você acha que ali a gente consegue? Eu tenho lote lá. Consegue vender ali por uns 800 conto aí? 800 mil reais um lote ou 800 Não, reais o um metro metro. quadrado? Eu acho que é um valor alto, mas hoje já foi vendido áreas, terrenos ali entre 500 e 600 reais o metro Não, quadrado. 600 já foi feito, Já né? foi feito. Agora chegar a 800, eu acredito que agora os investimentos que estão vindo, a Maple Bear, né, que é uma Sim. escola bilíngue, também franquia Brasil todo, sucesso total, chegando em Balsas, e ali valoriza ainda mais. Segundo Nogueira, a questão da Unopar, que vai construir ali também. Então ali vai virar uma região de vários investimentos. Cellfit já está lá, a gente vai agora investir com esse mall e mais esse hotel. Então a tendência é esse metro quadrado aumentar. Espero que isso aconteça. Celso, eu não sei qual que é a estratégia lá, mas enfim, só para a gente pontuar aqui, por que que vocês não fazem um Instagram da Cellfit, só da academia? A franquia não aceita. É mesmo? É. A franquia não aceita, por isso que o Instagram é Grupo Bornier. A franquia, ela tem o Instagram dela, a nível Brasil, e Rapaz, cada sócio investidor que entra, ele não pode criar um Instagram só da sua unidade na região. Pode entrar nas outras, aonde tem no Brasil Cellfit, não tem o Instagram da unidade. Por exemplo, em São Luís hoje deve ter mais de 15 unidades. Não tem um da unidade, tem do Cellfit como um todo. Por exemplo, hoje começa uma campanha a nível nacional, na Cellfit. A gente não pode lançar nada, eles lançam a nível nacional, aí a gente no Grupo Bornier que consegue colocar alguma coisa. e eu fiquei, rapaz, por que que não faz? Porque assim, tá o nome ali, tem que levar o Não nome pra pode, frente. não pode, não pode. Por isso que a gente criou do Grupo Bornier. Esses dias até eu estava malhando lá e aí eu fiz o stories, eu fui marcar, aí o Fred disse assim: "Não, moço, tem que marcar Grupo Grupo Bornier. Bonnier". É, Rapaz, que não pode, loucura, não pô. pode. Essa questão do mercado de franquias no Brasil é um mercado de muita expansão sempre, né, bom, mas existe várias coisas que limitam no local, né. Eles crescem, a visão sempre é macro, né, Brasil, e vai vir aí outra franquia gigantesca aí do Brasil, que é o Hotel Ibis também, né. Você investiu lá? Eu não investi, porque a gente está com esse investimento de fazer um hotel ali atrás da Cellfit e com umas salas comerciais, que vai ser esse pequeno mall, uma praça ali ao lado, para agregar valor à academia que já existe. Então eu não investi no Ibis, que a gente vai investir agora nesse hotel aí, que são 40 quartos que a gente vai fazer lá. Me vieram também, mas eu não fiz não. Eu não gosto desse tipo de investimento. Eu não investi, assim, para você ter uma ideia, a gente construiu ali o Versalhes, foi entre 2011 e 2014, foram 144 apartamentos. Eh, era, 56 metros quadrados mais ou menos cada apartamento. Quando a gente fez ali, terminamos, entregamos, a gente, nas áreas que a gente tem ao redor, a gente pensou, naquela época, lá em 2014, a gente fez um estudo, trouxe uma consultoria de São Paulo para cá, que eles fizeram um estudo sobre a questão hoteleira, já naquela época com problema. E a gente viu para trazer uma bandeira do Ibis para cá. Só que o retorno, né, o que chama lá o payback e tal, demorava demais para a gente ter esse retorno. E com o que a gente tinha de capital, mesmo pegando em bancos, fazendo investimento em bancos, a gente preferiu continuar na construção civil. Então o retorno da construção civil é bem mais rápido. Sim. Então a gente preferiu ficar na construção civil e deixar aquele projeto ali hoteleiro para mais para frente.
E aí chegou agora o Ibis aqui, eu acho que é muito importante para a cidade. A gente vive um caos aí na questão hoteleira, não pela prestação de serviço dos hotéis que estão em Balsas são excelentes, mas é porque a gente precisa mais quartos, né? Sim. Mais leitos de hotel dentro da cidade. E eu acredito que cabe aí muita coisa para vir aí pela frente. Eu sei que tem muita gente investindo nessa questão hoteleira em Balsas, mas a concorrência ela é sempre importante. Vocês vão fazer aonde ali, Celso? Bem atrás da Selfit. É bem atrás, a gente tem aquela área atrás, o hotel vai ficar atrás e abrindo ali do lado essas salas comerciais, né? Para agregar valor ali para a Selfit. Vai ficar ali um complexo ali tudo junto. Cara, tem uns terrenos ali, eu tenho que segurar, porque Vai subir, vai subir, vai subir. Eu acredito que vem muita coisa boa ali naquela região, viu? A gente já tem ali muitas revendas do agro ali na região. Tá ali bem de frente na BR, a Nacional Borracha, que é um sucesso total em Balsas. Então ali aquela região ali está crescendo muito. Eu acredito que vai, daqui os próximos 10 anos, é um ponto importante de se investir na e eu cidade. eu olho para aquela região ali, cara, eu já vejo ali tudo já ocupado ali, porque é muito pequeno ali, né, e aí o que tá vindo E Roberto, falando isso daí, a gente lê, né? Vai lendo. Eu tô vendo aqui que tu é que nem eu, vai lendo e botando em prática. Que sim, não é só não ler, a gente lê esses grandes pensadores e ficar com aquilo pra gente, não botar em prática. E essa questão da visão, para ter uma ideia, quando a gente começou a comprar aquelas áreas, e eu sempre sou apostador, pensava assim: pô, isso aqui vai virar. E eu olhava e via uns prédios construídos, olhava e via. Então a gente sempre criar aquela imagem do que tu quer fazer para virar realidade. Eu faço também isso muito. Eu olho ali, via o Versalhes apareceu. Agora eu vou para lá, eu fico rodando, mandando limpar e tal, e já imaginando o que é que vai virar. Porque você tem que criar aquele projeto mental para o projeto mental virar realidade. ó, hoje pela manhã eu fui lá, eh, quando você tem uma construção lá da Unopar, né, Sim. é a Unopar ali, né, naquele Não, ali é o do Ricardo, tá falando. o do É o do Ricardo, Ricardo, é a Maple Bay ali. pronto. Quando você vira ali, eu comprei um terreno lá do Nogueira, Sim. só tinha 4 residencial ali desse, Você. aí eu comprei um. E eu fui lá mostrar pra Maiara onde é que era o terreno ali, né. Quando eu virei, tem uma rua que passa no meio, que tá com problema lá do Tá. Que sai lá no fundo da Toyota. eu passei olhando pra aquela rua e eu vendo cheio de prédio ali, de prédio comercial, e eu olhando o muro lá na frente, eu digo: "Cara, vai ter que derrubar aquilo ali". É, E tá essa confusão que tá lá, é, no muro. tem essa confusão lá. Não tô muito por dentro aí, mas nós tem esse problema, mas eu acredito que ali, independente desse muro, ou sem, com muro, sem muro, Vai. aquilo ali vai. Tem aqueles 2 terrenos da Nova Holanda ali, que eu já ouvi falar, não conversei com o Alésio ainda não, e aí até é bom para conversar. O Alésio é uma máquina. E o Alésio parece que aqueles 2 terrenos ali da frente são da Nova Holanda. Eu imagino ali, já pensou aqueles 2 terrenos da frente ali, uns prédiozão ali, um centro comercial, um negócio. Aquela região ali tem muita, tem tudo ali Rapaz, para. e o Alésio, você falando na Alésio, a gente conhece o Alésio há muitos anos também, é amigo nosso. Rapaz, o Alésio ele não dá ponto sem nó não, Ali é, o homem é ligeiro, e acerta, e acerta. viu. Mas assim, ó, aquela região ali, é uma região que tá, cara, ali é uma mina o negócio ali. Então, ainda tem terreno sobrando lá, vocês têm Tem, tem. Aquela região, ela era uma região do seu Joci Barbosa, que foi o dono do cartório aqui, né, sim, ali da Doquinha, depois que ele faleceu, a Doquinha ficou no cartório. Então é da família ali. Eles e lotearam na época e começaram a vender. Eu acredito que ainda tem alguns herdeiros que tenham lotes ali. Quem vende, quem é o representante hoje lá é o Emanuel Otávio, né, sim. conhecido pelo Bubuia. Ele que é o corretor que vende ainda essas áreas. Eu acredito que ainda tenha. Poucas, mas ainda tem muito ali na mão dos herdeiros. O Nogueira tem, né, só que a O parte que ele tem Nogueira é diferente, porque o Nogueira foi a área onde foi construído o Jardim Europa, e ele ainda tem mais ali, se eu não me engano, uns 2 hectares. É o que tem mais área, ele brinca lá, o Celso não, é o Nogueira que tem mais área. E ali é uma região que há muito tempo que eu sempre apostei, sempre vi ali como uma região importante aqui que vai virar. Nas margens da BR-230, então, hoje tem lá um residencial com 144 apartamentos, lojas do agronegócio, lojas de peça, lojas de oficinas ali, uma academia que é uma franquia a nível nacional. Então,
vindo agora uma franquia de uma escola bilíngue, que é a Mapleback, que é o Brasil todo. Então muita coisa boa tem para acontecer por ali, acredito nisso. Celso, você hoje você é o cara do número, então vou perguntar para você. Eu tenho um número também, só que o meu é daquele jeito que eu te falei, né. Construção civil hoje, qual que é o a margem de lucro hoje dela? Você Ó, falou isso depende. Na construção popular, o número varia aí 10 a 15. Não vou te dizer que popular a gente consegue. Como é que é Caixa Econômica? Caixa Econômica, nesse programa Minha Casa Minha Vida, ela tem a faixa 1, 2, 3 e abriu agora 4. A 1 é aquele que ganha até 2 salários mínimos, que você entra num edital da Caixa, ele vai lhe pagar no máximo 150 mil por unidade, sendo que essas unidades tu tem que fazer toda a infraestrutura e a casa. sim. Faz água, esgoto, iluminação, calçada, pavimentação e a casa. Então ela te paga esses 150 mil. E o valor do lote, nesse valor, de 150 mil. Aí tu tem que fazer a conta de trás para frente. Pega 150 mil, apresenta para a Caixa o projeto, começa a construir, tu tem que ser muito números, né? Para poder tu conseguir tirar uma margem de lucro ali, E no máximo ali de uns 10%. e entregar um negócio com qualidade. E entregar com qualidade, mas tirar um lucro ali bem arrastado. Mas onde é que vale a pena? Porque tu gira. É diferente tu fazer casa de padrão alto, que aí o lucro sobe bastante, aí gira. Aqui em Balsas eu não sei porque eu nunca entrei nessa área, mas a nível nacional, padrão alto você tira aí às vezes até 40% de margem de lucro. Não sei aqui em Balsas do padrão alto. Mas você acha que não tem condição não, você não tá dentro desse negócio. Do padrão alto, não. Não. Eu só Não. entrei no padrão alto, eu nunca fiz. A CB a gente nunca fez. Já fizemos padrão médio e padrão baixo. Nesse padrão alto eu perdi a época, porque o que é que acontece? Eu vivo a construção civil aqui há 27 anos, né? Entramos aqui em 97. Mas o que foi que aconteceu? Boom de Balsas veio, o agronegócio puxando, a mola propulsora. Quando chegou lá, acho que nessa época que eu comecei a fazer casa popular, eu me lembro que quem entrou nessa época foi a Construenge, né? Hoje o Gabriel, mas antes o pai Sim. dele, Carlos Roberto, e antes do Carlos Roberto, o Seu Divino. E eles comprando área ali ao redor, tinha uma pessoa que trabalhava com eles, que morreu até de acidente. Vou lembrar aqui o nome dele. Eu sei qual que é. Um grande amigo meu, rapaz, fugiu aqui. E aí ele conversava muito comigo, porque sempre a Construenge, a Trasco, na época, depois Construenge, fazia as pavimentações dos conjuntos que a gente fazia, tá? E aí, numa dessas conversas, ele disse: Celso, a gente comprou uma área aqui e vai fazer um loteamento de alto padrão. Eu digo: rapaz, será que isso dá em Balsas? Aí ele, pô, eu não vou me lembrar o nome dele. Eu sei qual que é ele. Aí ele dizia: Celso, rapaz, a gente vai fazer e tal. Eu disse: paz, eu não sei, eu tenho medo, porque alto padrão sempre varia ali de 1 a 2% da população do local, né? E aí foi na época ali que eles começaram, foi a época que eu entrei para a prefeitura. Então eu não comprei área lá, não entrei onde vários construtores entraram para dentro do Prime para fazer casa de alto padrão. A CB não entrou porque a gente estava dentro de prefeitura. E aí o foco, a gente ficou só administrando o que tinha. Sim. Parei de investir, fui investir na questão política, né, trabalhando ali para melhorar a vida das pessoas, e perdi esse bonde do padrão alto. Perdi, via um monte de gente entrando, mas estava eu, depois entrou meu irmão, todo mundo envolvido, até minha equipe eu tive que levar para dentro da prefeitura, porque falta de mão de obra qualificada. E aí quando eu voltei agora, já foi o mercado dando uma arrefecida aí no padrão alto, aí eu perdi o boom disso daí. Mas sei que muita gente ganhou muito dinheiro aí, alguns falavam até 100% de margem de lucro Não, e tal. não é só falar não, é É que é verdade. viver isso daí. E eu não vivi. Mas assim, eu não me arrependo, eu torço muito para cada vez mais empresários, nós entrem na construção civil. A construção popular, médio e médio ali, médio baixo e médio alto, sempre vai ter, né? A gente precisa, é uma demanda muito reprimida em Balsas, o valor de terreno em Balsas está muito alto. Então o padrão popular, que tu tem, claro, uma rentabilidade menor, mas tu pode ter um giro bem maior. Então foi onde a gente entrou, e eu acredito que isso daí sempre vai ter o mercado ali. Sim. Só que, claro, você trabalhando com margens menores, né? Mas é interessante, o empresário que faz para o grande, para o pequeno ele só tem que... No grande a gente não faz em escala, né? Faz 1, 2, 3 ali, 4, acho que no máximo 5 ou 10 ao mesmo tempo. No pequeno tu vai fazer 1000. Então com a mesma... Porque ali para o grande tu tem que uma casa de 1000 metros quadrados, tu faz 20 casas populares. Então a administração é a mesma,
só que tu vai ter que ter ainda um rigor ainda maior para poder sobrar ali tua margem que tu espera. Não, a questão do padrão alto que eu vejo é a questão da entrega, no detalhe, entendeu? Porque Muito detalhe, eu imagino, eu nunca construí padrão alto, nunca construí, mas a cobrança é maior, o nível de exigência é maior, padrão de qualidade, não que a gente vá construir mal feito no popular, não é isso, mas no popular você não consegue botar uma bancada de granito, de sei lá quanto metro quadrado, são tudo, os padrões são baixos para poder você construir dentro do que a Caixa Econômica lhe paga. Tu imagina, uma casa por R$ 150.000, não só a casa, asfalto, água, energia, esgoto, iluminação, tudo. Então tu que constrói, faz aí uma conta, rapaz, sai aí o valor do metro quadrado, com a infraestrutura, R$ 2.000. eu vou falar pra você que eu não sei fazer isso hoje. Eu não sei, eu preciso aprender isso aí. Agora se for de padrão alto aí, Aí eu nunca entrei, aí a gente tem que aprender com o tempo, tigre comigo. já baixo eu não sei. É, Porque, vamos lá, se eu construo um padrão alto, eu vou construir pra mim. Vou construir pra mim, então eu coloco aquilo que eu quero. é. Porque eu sei que o cara quer pagar bem pago pelo bom, pela qualidade. Sabe o que que fez eu construir, Celso? Eh, hum, eu não gostava de entrar no Primeville de forma nenhuma. Lugar nojento, cheio de gente nojento, eu não aguento isso daqui, eu queria beber cachaça, queria fazer bagunça, entendeu. E aí não é o lugar. Aí, quando foi um dia, o Arnoldo, você conhece o Arnoldo? Conheço. O Arnoldo um dia me pegou aí no meio da rua, e eu bobão, né, fui lá: "Não, bora ali pra tu ver um negócio". Eu: "O que é?". "Pra uma casa que eu tô construindo". O Arnoldo. Ele esteve aqui também, podcast. O Arnoldo pegou e na hora que ele foi no rumo do Prime Video, eu digo: "Não acredito que é dentro do Prime Video que tu tá construindo não". Ele disse: "É". Eu disse: "Rapaz, mas é uma merda mesmo". Desse jeito. Aí entrei. Rapaz, aí eu entrei e aí fui entrando, ele foi me levando. Quando ele parou do lado de uma casa assim, aí ele disse: "Ó a casa ali". Rapaz, quando eu fui chegando olhando pra aquela casa, aí eu entrei, lá no meio da casa, dei uma olhada, dei pra um lado, para o outro, falei assim: "Cara, meu amigo, meus parabéns, entendeu. Muito obrigado por você me trazer aqui, e eu não mereço menos que isso. Não tem jeito não, tem que vir pra cá". E aí eu endoidei, cara, eu digo: "Eu vou ter que arrumar uma casa pra comprar". E vai em cima e vai embaixo. Na outra esquina tinha uma casa. A casa tinha 2 anos fechada, o cara fez, foi morar com a esposa dele, foi pra fazenda, morava dentro da casa, casa fechada. Casa, 3 milhões. Ele deve ter gastado naquela casa 1,5 com o terreno, entendeu. Mas lá dentro é 3. Aí eu falei para o cara: "Rapaz, tá fechado, mas eu só pago 2, se eu não me engano era 2.800 na casa, e o pagamento era com 7 meses depois". Não era um negócio ruim não, pra ele não, e nem pra mim. Pra mim eu só ia pegar e fazer o desejo logo, né, que eu queria fazer, mas pra ele era bom demais. Aí ele disse o seguinte: "Tu tem que me dar uma entrada", eu digo: "Não dou entrada, eu vou te pagar a casa de 7 meses". Aí vai em cima, vai embaixo, ele queria 1 milhão, eu digo: "Não, vou te dar 500". "Não, eu quero um. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, ou tu me vende a casa, eu vou ter que construir casa agora". "Não, pô, vai construir então pra você saber". Eu digo: "Pois tá bom". Aí soube, então dá dinheiro. Aí aprendeu. E aí tu falaste uma coisa que a gente conversa muito em construção civil, que uma coisa é o seguinte, eu digo isso lá para meus alunos, uma coisa é tu sonhar assim: "Não, comprar o terreno e fazer a casa dos meus sonhos". Beleza, aí tu vai construir isso. Só que quando tu tem a casa pronta, aí a gente chama da vantagem da coisa feita. Aí, meu amigo, qual é o preço? O preço de tu comprar o terreno e fazer a casa é um, mas depois que ela tá pronta é o outro. Porque aí tu sabe que tá construindo o trabalho que dá, e esse trabalho só a gente sabe qual é a compensação dele. Então, construção civil tem isso aí, né, que quem vai ali acostumando ali aquela cachaça da construção, vai vendo ali o trabalho e como é bom depois lá no final. Não, eu sabe o que que eu acho massa? É que aonde é que você tem dinheiro pra construir? É banco, né. Eu sei que vai aparecendo, cara. Como é que pode? A primeira casa que eu construí, que eu fui morar, foi muito bom que essa casa eu fiz ela pra mim morar, e depois eu resolvi vender, que eu gastei naquela casa na época R$ 360.000 e eu vendi ela por 1 milhão. Francinaldo o nome dele.
Francinaldo. Francinaldo É, que ele trabalhava na Francinaldo. Construindo. Foi isso. Lembrei aqui, ó. Ele veio de Foi isso falou mesmo. aqui. E aí, Celso, isso foi uma quebra de padrão também, porque eu desapeguei do negócio, né. Então, foi muito massa. Fiz a casa pra morar e depois vendi. Vendeu. E aí foi fazendo outras. E aí eu fui e hoje estou construindo, enfim. Eh, eu moro sabe onde é que eu moro? Eu moro aqui, com a Maiara, um quarto, é só eu e ela, entendeu. Resolvi ficar aqui, e aí Construindo. pra vender. Pra que eu ficar dentro de uma casa de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, sendo que eu posso botar um negócio pra rodar? Botar, fazer giro. Exatamente. É isso. A construção civil é isso. Aí a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí eu te convido para entrar agora na popular. Mas ó, viu, Robinho? O que é que tá acontecendo? Apareceu um novo edital, aí existe no Brasil todo a CEBIC, que é todos os construtores do Brasil todo da indústria da construção. E é uma briga eterna para recursos do governo, né, para financiar a construção de casa. E aí saiu mais dinheiro agora para a construção popular. E não está aparecendo muita gente com interesse. Então é ligando para a gente aqui em Balsas, pá, quer fazer mais casa? Eu digo, pá, não tem interesse não, porque eu não estou tendo terreno. Então o terreno em Balsas é muito caro, às vezes inviabiliza essa questão. Mas quem tem terreno, estou falando aqui para ti, conversei com outros construtores, até que desse padrão mais alto, se não quer entrar lá na nossa construção. Eu vou até te convidar quando a gente tiver aí mais uns 3, 4 meses para frente, não vai ser padrão convencional, não é construção de alvenaria de tijolo 6 furos, a gente vai pré-moldar a casa, as paredes, e depois a gente vai montando essas paredes. Já vi esse processo, cara, massa. O Nenê tá fazendo aqui de parede de concreto, né, ele bota a forma e enche as paredes, e a casa ali vai ficando pronta e tira a forma. O meu é diferente, é no chão, Já vi. tu faz a parede pré-moldada, issa, e vai montando Vai como aquele jogo de Lego. Então vai ser interessante, eu espero. Eu vou fazer as casas populares desse modelo, e depois do lado eu tenho uma área para fazer casas ali de padrão até 200, 250 mil. Aí vou entrar para essa e depois vou partir para nessa modalidade também de paredes pré-moldadas, eu fazer prédio. Então esse é o nosso projeto hoje. Lá em São Paulo, É o berço de fazer essas obras. lá o Matheus me mostrou lá. Lá os caras estão fazendo, eh, os apartamentos, kitnets, estão fazendo dessa forma, já pré-moldado. Tudo pré-moldado. Faz aí. Tem umas que já faz, só encaixa o banheiro lá, prontinho, as paredes. Isso mesmo. Só chega lá e vai encaixando tudinho. Inclusive veio gente aí da Impasa, muitos profissionais qualificados, que a gente está conversando com eles, que eles vêm de São Paulo Sim. fazendo essas tecnologias, steel frame, parede de concreto, casa express. E aí eles vêm com esse conhecimento e a gente trocando aqui figurinha para eles ficarem, já trabalharem na região também. Não vai embora mais. Não vai embora não, isso aí, na hora que pegar aqui, porque São Paulo é uma guerra, lá. E aí eles estão motivados, estamos aí fechando. Eu acredito muito que Balsas tem muito ainda para crescer. Por isso, Robin, que assim, a questão política dando certo, tudo também continua dando certo, flui. Por isso que eu não vou torcer nunca ao prefeito que está aí. Eu perdi, mas eu espero muito que o Alan faça uma grande administração. Eu perdi, mas não estou perdendo. É exatamente isso. E espero que a deputada Viviane, que aí está, continue e faça muito mais, o Maçonais, que venham outros, que o Eric continue, mas que dê certo, porque a questão política melhorando e trazendo recursos para cá, o empresário ele caminha só. Ele só precisa ali que ajeitem um pouquinho para ele ir embora. Eu sempre falo assim, ó, só deixa nós trabalhar, só não atrapalha. Só não atrapalha, só não atrapalha. Então é isso que eu acho que vai acontecer, e a gente está aqui, vamos trabalhando aí. Meus filhos hoje têm 15 anos de idade, uma filha minha está indo hoje para a Inglaterra e fazer um intercâmbio. Massa. E aí eu tenho certeza que o apego deles, nascerem em Balsas, viverem em Balsas aqui 15 anos, vão estudar fora, mas voltam amanhã para cá. E é isso, as oportunidades que vão surgindo e a gente apegando. Balsas tem esse prazer hoje. Balsas proporciona esse prazer hoje de você sair para estudar e ter condições de voltar para cá. E aqui você romper, crescer. Pô, a gente estava agora, né, junto ali com um café ali na BID, né? Sim, massa. Pô, como é importante isso, né? Quando é que a gente imaginava, quer dizer, a gente imaginava, mas sonhava naquela época, mas hoje está acontecendo, né? Vem uma concessionária dessa, uma concessionária Jeep, Toyota, que já está tudo dando certo, todo mundo vendendo,
E a gente quer que venha mais. A gente quer que venha mais, que certeza chegue e dá certo. E é muito engraçado, sabe, porque eu vi eles comentando lá sobre a questão de ir atrás, da engrenagem que roda. Então, aquele momento que nós estávamos ali, igual quem foi que falou, até brincou, né, o maior PIB de Balsas estava ali, né. Realmente sim, que depois eu fui analisar, Tá o Zezão ali. então o maior PIB de Balsas estava reunido ali. Do Zezão ali. Tava todo mundo ali. Então isso é muito massa, por quê, cara? Isso é uma engrenagem, é realmente a engrenagem, e o cara ir atrás, certo? Acreditar e ir atrás de realmente quem faz funcionar e colocar ali, simplesmente se doando e, tipo, as portas minhas tá aberta aqui, gente, vem aqui pra conhecer. Foi muito engraçado, ontem eu vi a propaganda da Mitsubishi, os cara chegaram numa num país aí, numa cidade, e aí a propaganda foi: "Chegue, eh, entre com o seu carro velho e saia daqui no seu Mitsubishi novo". Aí, a propaganda, sabe o que que aconteceu? Só teve uma pessoa que foi. Chegou lá com o carro velho dela, certo? Aí disse: "Eu vi essa propaganda aqui", aí tinha assim ó: "Fale com o Tom", um negócio assim. "Você que é o Tom, é? Eu vi essa propaganda aqui e eu vim buscar o carro novo". Aí ele só puxou aqui ó: "Tá aqui o seu carro. Agora qual é o carro que você tá aí?". Ela falou a marca, disse: "Esse carro aí agora é nosso, aí você pode sair do seu agora". Cara, é acreditar, os É caras chegam, acreditar. acredita, vai atrás, tipo, a mulher ninguém foi, só uma pessoa foi. Acreditou e foi lá. E isso aí, né, como o processo, acontece de investimentos, né, de empreendedores. Aqui em Balsas, sempre teve excelentes academias, né, e aí esse meu irmão teve essa questão lá em São Luís de conseguir a franquia e trouxe para cá a Cellfit. E claro, tem espaço para todo mundo. Eu acredito que tem que existir a disputa para você ter cada vez mais melhoria na questão do serviço. Então tem que ter isso daí. Abriu mais 3, né. Aí, com a Cellfit já tá abriram várias e já tá vindo outra franquia nível nacional agora, que é a Sim. Skyfit. Sim, Então aí sempre vem um primeiro, assim, desbravar os outros: "Opa, deu certo", aí vai pra lá. vai. Então isso é bom, e acredita, né, e todo mundo acreditar. E aí o que é que a gente acontece? O que é que acontece no empresário? Ele tem que ir melhorando os serviços dele cada vez mais. Aí ele precisa ir melhorando A para entrega. poder a entrega, para poder você cativar o cliente tá ali junto. Claro que uma hora você acerta, uma hora você erra, mas vai indo e todo mundo junto, Esse é o todo mundo junto. vocês não tiveram preguiça de investir em equipamento ali, né? Não, ali foi valor alto. Até porque a franquia, ela tem toda as regras, né. Então ela só dá 2 fornecedores de equipamento e o que a gente comprou foi o Matrix, que é um dos valores mais altos, mas ela só dá 2. Tu quer a franquia, tu tem que atender aos padrões dela. Então foi um investimento bem alto de equipamento. O investimento geral ali foi alto, né, Dá pra falar o número aí? acima de 4,5. 4,5. E o retorno disso daí, quanto tempo? 3 anos. É, não é um tempo bom, viu? 3 anos Muito. que a franquia coloca. A gente sonha que Balsas é Balsas que a gente vai conseguir antes. É, Vamos trabalhar. mas eu fiz umas continhas já. Sim. Eu já fiz minhas continhas lá. Antes de você estar aqui. Eu dava um dia lá na academia, porque você sabe, né, a cabeça sua, Errou, da minha, errou, ela fazendo conta. fazendo conta direto, né. Aí eu fiz assim, não foi de 3, mas acredito de 2 anos aí. A gente o que é que acontece? Era um ramo que a gente não conhecia, e eu aprendi a conhecer. Eu não entro na questão técnica ali da educação física, certo, que eu acho importante, comecei a ler algumas coisas, mas ficou mais meu irmão nessa questão, que ele é da área médica, é dentista e Sim, tal, e eu fiquei mais na questão administrativa. E a gente começa a fazer conta, né, as oscilações desse mercado, elas são bem grandes, né, sim. sobe e desce muito rápido, e aí você tem que ir fazendo médias ali e tal. Eu acredito que o que a franquia nos coloca ali de 3 anos, vai dar, porque principalmente ali tudo é nosso, né. Sim. O imóvel é nosso, tudo é nosso, diferente de outros locais, por exemplo, em São Luís tem 15, a maioria de São Luís são da franquia mesmo, são poucos os investidores que tem lá, são da própria franquia. Mas qual é um valor que eu acho que hoje aqui em Balsas seria muito alto? É a questão do aluguel. E esse aluguel a gente não tem esse custo fixo do aluguel, porque é nosso. É investimento que foi feito, mas eu não preciso todo mês ali ter um custo fixo. Sim.
porque ele já entrou no patrimônio da empresa. Então a gente tem essa vantagem, vamos dizer assim. E aí a gente consegue ir sonhando que mais rápido a gente consiga. Isso que a gente está construindo atrás, como ali é uma região que ainda tem muito para crescer, então a gente precisa agregar valor para chamar mais gente para ali. Sim. Então isso que a gente está fazendo ali, o hotel, as lojas que vão ter ali as áreas para alocação de lojas, de restaurantes, tudo, ali tudo para agregar valor ali naquela região. Rapaz, eu não posso sair não. Show. Não pode sair não e tem que entrar, tem que chamar mais gente Esse dia eu tô vendendo lá também, lote, cara. ali na região. Eu também tô vendendo. Mas eu tô vendendo não é meu não, tô vendendo dos outros, que eu sou vendedor, É. aí eu vou oferecer, esse dia eu quase vendi um. É a comissão, né, cara. Não, e ali é uma região que vai dar certo, com certeza ali tem muita Vai coisa. dar não, já deu, Já deu. já deu ali, porque A gente já tá com problema de trânsito de veículos sim, ali. claro, eu já estacionava de todo jeito, agora não pode. Já tá ali naquela rua que vai pra Europa, aí os moradores da Europa reclamando: "Ah, Selfie aí fica aí, causando congestionamento". Rapaz, cidade em congestionamento pra todo lado em Balsas, rapaz, cidade crescendo. Já essa história é boaça. É bom. Mas Celso, é isso aí, cara, que bom que você tá por aqui. Robinho, eu queria te fazer um agradecimento que, pra ter uma ideia, depois que acabou a eleição, a primeira vez que eu venho num veículo de comunicação é hoje, é agora. Aqui Não muito. tinha ido em nenhum. Eu fiquei assim, quando tu me mandou a mensagem, uma vez tu tinha me falado comigo, acho que Já. foi depois da campanha ou antes, eu não lembro, tu falou uma vez comigo, aí eu assim, eu não queria ainda aparecer em nada, aí o Nogueira veio, né, e tu mandou mensagem, Nogueira conversou, não, eu vou. Eu tava assim, é a primeira vez que eu venho conversando mesmo assim, de coração aberto, falando as verdades que eu tenho que falar, eu tenho sido criticado por eu ter saído da questão política, Celso não vem mais conversar, a gente votou, acreditou nele e tal. Pô, eu só tenho a agradecer quem votou em mim. Todo dia eu agradeço quem eu posso e tal. Só que é um projeto que eu não quero mais. Era aquele momento. Tem muita gente que faz aquilo, mas na próxima tu vai. Daqui a 8 anos tu vai. Não é meu projeto. Não tem essa ideia. Nunca foi meu projeto de vida ser o projeto político. Nunca foi. Era aquele momento que tinha que ser. Não foi. É outros projetos para frente. Eu agradeço a todos que confiaram na época que eu poderia ser o melhor, mas não foi naquele momento, aí a gente volta e acabou. Então eu venho aqui hoje falar assim, o que é verdade mesmo, é isso. Não é que eu criei, um dia desse alguém me encontrou lá na academia, você disse que tu tá com raiva de boss, quer ir embora, então como é que eu quero ir embora se eu tô investindo do jeito que eu tô? Mas é porque eu saí da questão política mesmo, eu tinha que sair naquele momento. Se você não rompe assim na política de vez, fica sempre aquele ali um rabinho amarrado ali. Então você tem que romper para tu ter outro foco. Não dava mais para eu estar um foco aqui nos empreendimentos que a gente estava fazendo e outro foco na política. Não dá. Ou você escolhe uma coisa ou outra. Quando eu passei os 8 anos na prefeitura, foi 8 anos que eu 10% me dedicava para a CB, que era só a administração do patrimônio que a gente tem. Mas não investimos em nada. Foram 8 anos que a gente não teve um loteamento, não teve um novo condomínio, nada. Parou. Foi 8 anos administrando o que tinha. Agora acabou esse momento político, voltou o empresarial e é foco total nele. Pau na máquina. Então tu sabe disso, a gente tem que romper às vezes alguma coisa para poder outra dar certo. E eu tinha que romper essa questão política, rompi, certo? Sou amigo de todos, converso com todos, mas eu não tenho mais tempo de estar ali fazendo política e não vou fazer. Meu tempo agora é junto com vocês, empresário, é ali conversando, é a gente vendo o que é que empresarialmente o ambiente de negócio melhora. Papo massa ali. Ver o que é que juntos ali dentro da CIB, dentro do grupo articulação, todo mundo junto, onde é que são os caminhos, o que é que a gente pode estar conversando com o meio político para ele ajudar ali, para ele, como é que você falou, não pode ajudar nem atrapalha, né? Deixa seguir. Não, só não atrapalha. Só não atrapalha. Então é esse novo ambiente que eu, lá em 2016 eu estava, voltei agora e é esse que é meu foco. Agradeço a todos que confiaram na gente, mas assim, não tem continuação. Tem outros aí que vão continuar, claro, mas não vai ser o Celso Henrique. O meu foco agora é esse, a CB Engenharia, é o Grupo Bornier, muita coisa que a gente tem aí para construir, gerar emprego, ganhar dinheiro e dar certo. E fazer. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Trabalhar para que tenha o retorno aí certo. E aí eu quero te agradecer por essa oportunidade.
E tamo aí, tamo aí. O que a gente aí. puder junto, tem muita coisa aí que dá pra gente Tem. ir fazendo junto e conversando. Gostei muito de você aqui nessa mesa, certo? Muito conhecimento, muita troca de ideia. E a gente começou cedo, não foi? Fui lá no Lá café. lá no café já. E Celso, é isso aí, é conhecimento, né, entrega também. De qualquer forma vem agregando muito, acredito que até mais, certo? Porque existe sim uma parte de administração, mas a parte de mão de obra hoje, que eu falo, é nossa. Se não tiver a roda não gira. Não tiver você, não tiver eu, não tiver muitos que estão por aí, Se não tiver quem aposte, né? Quem tem a não coragem. vai, entendeu? Então E isso aí, Robin, rapaz, a gente conversando aqui, eu sei que já tá na hora de terminar, né? não, Mas ó, tranquilo. um problema que a gente tá tendo hoje que tu falou, a questão de mão de obra, né? A mão de obra ali, principalmente na construção civil. Mas uma coisa que a gente está precisando muito da juventude hoje, eu voltei para a universidade e estou vendo muito isso. É jeito, por exemplo, o conhecimento tu adquire estudando, tu vai lá ler livro, tu vê um outro que fez, mas tu tem que criar aquela coragem de fazer. Tem gente que aprende a fazer antes de estudar, né? Lá de começo, o pai, necessidade e tal, tu vai lá e aprende a fazer ali e aí tu cria aquela coragem, porque tu sabe. Quando você não cria isso lá de pequeno, que tu chega agora 20 e poucos anos, tu fica com medo, tu sabe das coisas, mas fica com medo de fazer. E essa geração tá desse jeito, rapaz, com Esse medo de errar, com medo de acertar. Celso, eu não quero, eu posso fazer um pedido para você? Pode. Eu só quero que você fale assim: "Faça", aponte esse dedo aqui para aquele cidadão dele e só diz assim ó: "Faça". E ele faz. Não, aponte o dedinho seu, agora fale. Faça. Só isso. Só isso. Porque tem que fazer, isso aí é muito importante que você tá falando isso, que Cara, o jovem hoje precisa ter coragem. O jovem sempre foi aquele cara que ele fazia a mais, né? Hoje o jovem tá com medo, rapaz. Eu tô sentindo mas não é isso. medo não, isso não é medo, Celso. O que que é? Eu não Ele sei. quer o resultado logo, Mas não vem mas não logo. faz, Não vem logo. não faz. Tu tem que fazer, ter coragem. Tu vai. Tu tem hoje a oportunidade de ser um engenheiro de uma obra. Lá a CB Engenharia dá a oportunidade e tal. Cara, vai lá, agarre com unhas e dentes e mostra, faça. Ah, mas se eu errar, o Celso vai brigar. Não sei, cara, não tem negócio de briga. Tu só vai errar se tu tentar fazer. Agora o pior é tu não fazer. Celso, ó olha só o que eu vou te falar, esses dias, semana passada o cara chegou e disse pra mim assim, ele vai assistir isso daqui, e aí ele vai saber que foi ele. Ele falou pra mim: "Rapaz, mas", ele olhando pro meu Instagram, e eu postando números, né, números absurdos de acesso. Ele disse assim: "Rapaz, mas tu tem sorte, hein, bicho". Não é sorte. Cara, deu vontade de pegar a mão e meter na cara dele. Isso não é sorte. Cara, como é que eu levanto 4 horas da manhã, cara, Que tô fazendo conteúdo, tô fazendo vídeo, tô conversando com você, conversando com o outro, chamando, juntando, agregando valor no seu produto também, entendeu? Na tua empresa, fazendo ser mais conhecida, isso automaticamente vem pra minha também. Então como é que é sorte? Eu tô com 3 anos fazendo buscando estratégia, pagando por isso, pagando, Celso. Então assim, o que tem de estratégia hoje no mercado, igual você também, você paga também. Igual você entrega também para as outras pessoas. Aquele conhecimento que você tem, você pagou por ele também, cara. Claro. E foi muito tempo. 52 anos aí a gente ralando. Não, Então, assim, um conselho que eu digo lá para meus alunos e da geração de agora. Cara, tenham coragem de fazer. a Né, não, recompensa eu não sei se tu tá sentindo isso para os teus negócios, mas eu tô sentindo muito, assim, a gente passou ali dos 50, tu tá aí em forma, né, minha barriga tem que diminuir ainda muito, mesmo eu sendo dono de academia. já vou te falar sobre isso aí. Aí o que é que acontece? A gente precisa, essa juventude de hoje, a gente precisa passar o bastão, porque tu não vai ter a vida toda o vigor que tu tinha com 20, com 30, com 40 anos. Claro que vai diminuir, tem uma hora que tu precisa, pô, se divertir mais, andar mais, tal, brincar mais, e tu tem que passar o bastão. E tu passa o bastão, mas tu tem que ter gente de confiança, e que façam, que vão lá e façam dentro da cultura da tua empresa, Sim. que aprendam isso. E é isso que a gente tem sentido falta hoje, da juventude de hoje, é querer fazer, cara. Rapaz, isso é importante demais. Os jovens que te escutam aí, que assistem, que acompanham o teu Instagram, é isso. Façam, façam, estudem, claro, para saber, mas principalmente o que você aprendeu ali, faça com que aconteça. Comandem, tem ali um grupo de pedreiro dentro da minha área, pedreiro, ajudante, carpinteiro e tal, comandem esse pessoal que não teve a oportunidade que teve, talvez, de tu fazer uma faculdade de engenharia, mas tu tem que ter coragem de fazer. Tu só vai acertar se tentar, tu só vai errar se tentar. Eu Agora, se tu não faz nada,
Aí, vai para onde? Eu falo que é mais importante a ação do que o conhecimento. Eu também a gente começa a aprender isso, porque com a ação tu vai adquirindo conhecimento. Sim. Se tu só tem o conhecimento e não age, o conhecimento ficou ali estagnado. Aí você se torna um sábio. É. A pessoa é um sábio, é porque ele está fazendo. Quantas pesquisas tem de pessoas altamente com QI lá em cima, intelectuais e tal, mas sempre esse conhecimento eles só passavam, mas nunca fizeram, não agiram em relação ao conhecimento. Talvez não tinham essa aptidão de comandar, de ser líder. Então, mas se tu não sabe e faz, tu aprende. Mas se tu sabe e faz, aí tu tem os dois. É isso aí. E é isso que a gente precisa. E vamos. Faz, Faz. testa. Vai lá pro sol e arrocha o Buriti, como diz aqui em Balsas. Mas é isso aí, Celso. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Robinho, eu que agradeço aí. A mesa aí, eu tenho certeza que o que você passou aqui vai agregar muito, muito mesmo. Então, assim, tem muitas pessoas querendo saber cadê o Celso também. O Celso tá aqui, Cadê aqui? tá aqui, certo? Gostei muito desse nosso bate-papo aí. Eu tenho certeza que isso daqui vai fortalecer mais a aliança para frente. Com certeza. Que o conhecimento ele vem aqui, ó, bate-papo, olho no olho, que aí você entende quem que é as pessoas, entendeu? E é isso aí, meu irmão. Obrigado, Robinho. Obrigado para você, toda a sua equipe, o comando empresarial. E sucesso você já tem, é só aumentar ainda mais, né? E principalmente pelo trabalho que você faz em Balsas. O comando empresarial está só dentro de Balsas, né? E você com quantos mil seguidores aí já leva isso daí para o Brasil todo. Então isso que é importante. E acreditar em Balsas, porque com certeza que nossa região só tem cada vez mais crescer. Muita coisa boa vem aí pela frente. Muito obrigado. Celso, já é uma cultura nossa. Você gostou do bate-papo? Adorei. Adorou. E a cultura é, já que você gostou, você joga para frente. Tanto é que você tá aqui hoje por indicação também. E aí a gente pede para você colocar um nome na mesa aí de uma pessoa que realmente vai agregar aqui e passar o conhecimento. Rubinho, não sei, Robinho, não sei se já vieram, mas assim, dentro da minha área que eu tenho conhecimento, tem pessoas assim que eu vejo que chegou junto comigo, cresceu muito, outros que depois é empresa familiar, que primeiro foi o pai, depois vieram e cresceram muito também, que é o Rogério da Casa da Cerâmica, eu não sei se já veio. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, já é a segunda vez, né? A gente vai ligar para ele de novo. Eu vou ligar para ele de novo aqui. A gente já fez isso aqui. É o Rogério, que, pô, chegou junto comigo e é o que é hoje, e os irmãos ali, né, o Tibério e o Júnior, né, que É, são dois, assim, da construção civil, hoje gigantes, hoje aqui dentro. o Tibério que veio. O Tibério já veio, então. É, É o Rogério, é o Rogério. não, eu vou fazer um stories. Eu vou fazer um stories aqui porque o Rogério, inclusive, ainda agora ele tava lá, né? Tava lá com a gente. Tava lá com a gente. Eu vou fazer um stories aqui e vou postar. E vou pedir o pessoal para ir lá no Rogério e fazer, porque o Rogério, ele é meu amigo demais, certo? Vou gravar aqui. Espera aí. Vamos lá. Pessoal, estamos aqui no Comando Empresarial. Olha a máquina ali, Celso Henrique. Só que eu vou pedir para vocês, pessoal, assim, ó, o Celso Henrique, ele fez um pedido aqui. O pedido é Trazer o empresário Rogério, lá da Casa da Cerâmica. Rogério. Agora eu vou fazer um pedido para vocês. Vão lá no Instagram do Rogério e mande mensagem para esse homem que faz tempo que a gente Tá vida. convida. Isso aqui é a terceira vez que o nome dele vem na mesa aqui. Inclusive, quem era para inaugurar o podcast era o Rogério. Era o Rogério. Rogério. E aí é meu amigo e ele fica correndo. Ele já tinha uma data agora, de dia 10 no mês passado, né? Dia 8, não foi? E ele correu. Mas, Celso, Pode vir, Rogério. Pode vir, Rogério, sem medo, viu? Pode vir, que é bom. você não corra, Rogério. Vou marcar ele aqui agora. Tamo juntos. Tamo junto. Pessoal, tchau, tchau. Até mais.